package.json é um arquivo criado toda vez que criamos um novo projeto com um npm, o yarn ou outros gerenciadores de pacotes disponíveis no Node.js. Ele é um arquivo acessado frequentemente e possui algumas configurações bem interessantes que podemos fazer para melhorar nossa experiência de desenvolvimento. Ele serve como um manifesto do projeto, contendo informações importantes sobre ele para quando ele for distribuído, como nome, descrição, licença de distribuição, autor, versão, dependências, etc. Este é o esquema básico do package.json. Não nos focaremos nas informações que podem ser usadas para descrever o projeto, como nome, descrição, autor, etc. Uma coisa que você deve se atentar aqui é a chave dependencies. Ela contém todas as dependências necessárias para executar o seu projeto, como o Express, Body Parser, etc., incluindo a versão do pacote que será instalada. Essas dependências geralmente ficam guardadas na pasta Node Modules. Essa pasta deve ser desacoplada do projeto e excluída do versionamento caso você queira compartilhar ele. Pois, com o conteúdo dessa chave, basta rodar npm install que uma nova pasta Node Modules será criada, mesmo que ela seja excluída. Também temos a chave dev-dependencies. Ela inclui dependências que são úteis apenas para facilitar a vida do desenvolvedor e não são necessárias para que a aplicação seja executada. Aqui você encontrará Nodemon, Vite, Next, TypeScript, Concurrently, Chokidar. São ferramentas que na teoria são dispensáveis e você pode programar sem elas. E por fim, temos a chave scripts. Em projetos complexos, é comum termos de fazer o mesmo processo várias vezes. Por exemplo, para executar o projeto, aqui podemos dar um nome para comandos que executamos toda hora. E podemos executar cada comando desses com npm run e o nome do comando. O start é um script especial, cujo comando pode ser executado apenas com npm start. Nós podemos fazer muitas automatizações e coisas complexas por aqui, como configurar o build do projeto, build do TypeScript, etc. Usando, por exemplo, pacotes como Chokidar para monitorar arquivos e então executar um comando caso um arquivo seja alterado, Concurrently para executar múltiplos comandos ao mesmo tempo, ou até mesmo executar um bash script, que está localizado na pasta raiz do projeto. Por exemplo, eu tenho este projeto que utiliza Electron, Vite, React e TypeScript no Node.js para criar uma aplicação desktop utilizando JavaScript. Como você pode ver, estou utilizando vários scripts de automatização e a maioria das dependências são dependências que só importam para mim mesmo.